Finalmente, boa notícia no fogão. Santi Rodrigues pode voltar já contra o Inter. Tendo em vista que a gente está sem Savarino, sem Matheus Martins, sem Mastriani, seria um cara importantíssimo para já chegar jogando. Mas primeiro vamos reagir aqui ao Charla Podcast Charla de quinta, que foi quarta, né? É estranho. Mas vamos aqui reagir ao Charla Podcast sobre o jogo Botafogo Carabobo, análise dos erros do Textor, situação da holding, né? E também cenário no Brasileirão, cenário na Libertadores e tudo mais. Vamos reagir aqui e no final a gente fala sobre o Santi Rodrigues. Ah, não esquece. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Vamos lá. A atuação foi abaixo, né? Tava até olhando a questão de aproveitamento, já de escanteios que o Carabobo teve. O Carabobo deu um chute a mais do que o Botafogo no gol. Foram 7 contra 6 ou 6 contra 5. 12 contra 13. Um chute no gol, tem finalização. Esse chute no gol foi... Acho que uma a mais. Né? Foi 5-5. 5-5? Na da sede tava com uma a mais pro Carabobo. Então, assim, pelo volume, né, que o time teve, você olha assim pela qualidade do Carabobo e fala, porra, a reação dos botafoguenses, apesar da vitória, de criticar a fragilidade defensiva que o Botafogo teve. Agora, assim, cara, eu pondero as situações de que, lógico, você não pode ficar tão... se expor. Aí não é se expor, né? Durante o jogo, ver um adversário do nível do Carabobo ter tanta chance, principalmente em superioridade, em contra-ataque e tudo mais. Só que é o que a gente vem falando aqui, né? Botafogo, se a gente já concordou aqui que o trabalho foi prejudicado lá no início, na preparação. Se o elenco foi mal planejado. Ontem eu fui olhar o banco do Botafogo, assim, o Mastriani não estava jogando, então não era nem questão de poupado, né? Deve ter assistido alguma coisa. Aí ele tem que lançar a mão do Juan. Já tava lesionado. Lesionado, né? Sim. Aí teve que usar o Juan Cruz, né? Juan Cruz. Que é um jogador que todo mundo aqui avaliou que é um jogador que, se imaginando o Botafogo passando do ano que foi o 24 para 25, é um jogador abaixo para ter no elenco, para quem tinha o Tiquinho de reserva e hoje tem o Juan, é abaixo. Teve que jogar do lado do Igor. O Igor perde assim, entre as chances que teve, tem uma bola que o Igor recebe, que é um jogador de seleção brasileira. Na meia-lua, sem marcação, ele, em vez de matar, ele tenta de primeira e bota na lua, tá ligado? A conclusão, assim, louca, né? Então, eu entendo o Botafoguense estar agoniado, porque você não viu o futebol. E o Botafoguense pensa, agora a gente tem 2 jogos em casa contra os melhores times, como é que vai ser e tal? Só que eu vejo aquele copo meio cheio. Apesar disso tudo, venceu, que era importantíssimo. O Botafogo não vence esse jogo. Sim. Beleléu. Praticamente já foi. E olha que eliminado. a atuação permitia que não vencesse, né? Inclusive, Uma das assim, piores atuações Eu do acho que é a Renato pior Paiva. atuação de- do Botafogo o no Renato Renato Paiva. Paiva, Apesar quando ele da fala- vitória vai maquiar isso, mas Porque é a pior ontem, Cantarelli sempre ontem a fala porrada pior, foi no Renato Paiva, entendeu? Na minha cabeça. Porque tinha uma galera que já tava no... Galera, é o elenco, o Renato Paiva tá apresentando... O Cantarelli fala muito isso. Cara, as oportunidades estão sendo criadas. Ontem... Não dá pra comparar ontem com o jogo contra o Bahia. Ontem, Bahia é sim, muito mais as qualificado. oportunidades não foram Palmeiras, criadas. O Carabobo teve mais oportunidades. O Botafogo na bola aérea defensiva, assim, um absurdo. Cara, a bola aérea defensiva entendeu? do Botafogo Então, assim, é um aí negócio ontem você pode virar Renato. Mas o cara não tá contando com condição. o miolo de zaga titular do Botafogo. Acabou. Então, mas é porque ele tava com o cara bobo, entendeu? Sim, o cara, reserva, mas o reserva... tecnicamente, O os Carabobo reservas é que um estão ali time pra jogar são com muito reserva. melhores. Teoricamente, E aí sim. eu entendo se fosse um jogo assim, um jogo meio morto, um jogo onde... Mas não, tomou pressão do Então, Carabobo. o Carabobo é o entendeu? time que, por exemplo, você monta o planejamento do ano de jogos que você pode poupar. O Carabobo, possivelmente você vai poupar no jogo da ida e da volta. O problema é que o então, isso é Botafogo... teórico, cara. Eu Isso é sei, o problema é teórico, que né? o Botafogo, ele se prejudicou ao longo da Então, você competição. manda esse Se plano rolou. e vai pro campo, você botou essa dupla de zaga, que teoricamente é uma dupla de zaga capaz. O Jair é um jogador destacado, de seleção David sub-20. Ricardo tava sendo um dos Mas melhores não foram zagueiros. mas aí você veio pra jogar? Mas não foi falhas individuais dos zagueiros, entendeu? Foi, É muito coletivo. mais o O problema time coletivo. espaçado não pô. conseguia tocar a bola. Ontem sim foi Sim, muito sim. Ele trocava o time Tentou e botar um mantinha time o com... 4-4-2. ele não botava os pontos, Na não verdade, botava na o Arthur escalação aberto tá na um ponta. 4-2-4, né? Sim, mas era um 4-4-2, basicamente. Tentou espelhar uma formação tática ali do time do ano passado, só que não com os mesmos jogadores, né? Sim. Ontem entrou o Nathan Fernandes. Ele tá sem o Matheus Martins, que tava sendo criticado, mas é um jogador acima do Sim. tanto ele teve que improvisar o Cuiabá no lado esquerdo, né, no início do jogo. Cara, acho que tem algo também que acabou pesando bastante depois da atuação com o Carabobo, a entrevista coletiva do Renato, que ela é um pouco... Ele elogiando o cara bobo. Então, quando você chega Ele já viu o Abel fazer? Não, já- Exatamente. Prática, né? O Renato fez Então, agora... Mas a torcida do Botafogo tem a lembrança do Aí, tipo Leiria assim, elogiando a linha defensiva do Madureira esse ano. Que isso foi bem criticado. Aí agora o Renato Paiva elogia o acho que time horroroso do Acho que Carabobo. o principal Pô, problema, é assim, acho que complicado. tudo tem que ser pesado, principalmente os desfalques, né?
Os desfalques eles têm que ser pesados e tal, pra você... Porra, você não vai ver o Botafogo dando um show, seja contra o Carabobo, seja contra qualquer time. Não tá dando com todo mundo que tem à disposição. Que tem à disposição, não vai dar com esses desfalques. Deu contra o Agora, Fluminense. o lance é tipo assim... Mais ou menos. Jogou melhor, né? A falta Primeiro tempo é um absurdo. a falta de competitividade contra um cara bobo, ela escancara que o Nome não dá. Botafogo hoje... Essa frase é muito forte. É. Cara bobo, não jogou contra o cara bobo. O cara bobo foi muito complicado Cara, jogar contra o cara bobo. qual é a diferença desse... Não perdeu pro Córdoba, gente. Primeira atuação do Córdoba fora da Argentina. Sim. Mas o Flamengo atuou bem mais que o Ah, mas perdeu 2x0. Então, mas é o que eu tô falando, é um jogo, é uma exceção. E com entendeu? todo mundo, hein? É uma o que eu exceção, falei, mas se é a uma gente- não era desfalcado. Se tivesse o Botafogo bem na Libertadores... O Botafogo é toda uma construção de outras partidas Exato, mas ruins. o O Botafogo tá construindo um time de Então, novo. mas aí é um dinheiro... Não tem como tá jogando como o Flamengo. Mas aí tá construindo porque foi um planejamento dessa Tá forma. errado, exatamente. Então a gente tem que criticar Como isso. é? Então. Exato. É que acaba ficando sempre na saída do treinador, tá ligado? Agora- E ninguém vai mandar o Texas sair. Tem que reclamar Mas tem que do cobrar do Texas, Texas um sim. planejamento Por decente. exemplo, o nível de atuação do Botafogo ontem, não é nada diferente do que o Botafogo apresentava com o Leiria, pô. Nada. O de ontem, se bobear, pode ter tido jogo no Carioca até melhor. Melhor, entendeu? Se bobear, o jogo contra o Flamengo foi melhor que isso. De ontem. E, assim, o futebol é mágico por conta disso. A gente sempre bate nessa tecla aqui. O lance mais importante do jogo, que é, até então, que é o lance do contra-ataque lá do Carabobo, com o time do Botafogo totalmente exposto. Assim, eu não me recordo de uma decisão tão burra. Cara, aquela decisão é inacreditável. Eu não me recordo de uma decisão tão seria Um burra. passe na mas seria direita, cara tinha um burro, passe na cara. esquerda e chuta Cara, pro é gol. inacreditável. Era 4 contra 2, Não, pô. e ele chuta do meio da rua. Porra, é inacreditável. Infelizmente, isso tem acontecido. Cognitivo, mas foi assim, Esse cognitivo, erro de né? tomar de decisão. Mas assim, era 4-2, guerreiro. Tipo assim, se eles fazem o básico, no mínimo, eles esbarram no John. No mínimo. No mínimo, né? Porque eles vão sair na cara do gol. Também tava inseguro de novo no gol. As bolas de escanteio, que não era assim. Me parece que o John sentiu esse ano. Ele não tá o erro. saindo bem, né? Então, porque tomou aquele gol do Atlético, saída de gol, A do Atlético é falhando inacreditável, a muito. do Atlético E é ontem nas saídas de bola, principalmente no escanteio, você vê quando o goleiro tá trabalhando quando ele vai e volta, toda hora. O cara vai para dar o bote e volta. Mas você vê como é que é errado o planejamento do Botafogo de largar o início todo do ano? Nenhum jogador do Botafogo pegou confiança. Exatamente. Nenhum titular do Botafogo tá É o que a gente confiante nesse discutiu aqui. momento. Eu até usei o exemplo do Abel do Palmeiras. Tu acha que o Palmeiras tava lá na planilha do Abel? Paulistão, tudo bem, que eu sempre lembro Sim. disso. Podia ser um tetracampeonato. E eles querem ganhar, E obviamente. aí era um tetra histórico, não vinha dele sei lá quando. Mesmo assim, você olhava o Abel rodou o time pra caralho. Mas é o Carioca, não se o classificou Carioca em fazer top. isso. Então, É pra ele tá classificar. montando o time. Até porque se você montar... É o que a gente tá falando aqui do elenco. Se você poupar, é um time muito mais forte que o time do Maricá. É um time muito mais forte Não, que o time isso- do e Bangu. outra coisa. E aí você classifica, e aí na semifinal, nos E clássicos... você também usa isso começa aí a botar o time pra pra identificar jogar, pô. quem... Já você começa a identificar quem não vai... Você já vê ali. Sim. Traz alguém de fora, ainda mais quando você traz alguém que não é consagrado, uma aposta, começa a botar no Carioca e o cara não joga. Assim, acho que eu já vou ter que rever. Será que eu posição acertei nessa contratação? Exatamente. Se você parar pra- Não, se o você- Botafogo não fez Se isso. você parar pra olhar o gol contra o Carabobo, assim, o gol do Carabobo contra o Botafogo, e você pegar pra analisar o gol do Atlético contra o Botafogo também, Mas, menino, né? Atlético Mineiro, acabou. Assim, o Carabobo estava jogando todos os escanteios, cobrando todos os escanteios na pequena área. É. Todos. E Porque o sentiu a falta de confiança. E do o Botafogo Mariano. tinha dificuldade em todos. Seja com a dupla de zaga, quando a dupla de zaga tinha que afastar, ou seja, proteção à área, não tinha Ou zero. quando o goleiro sair pra ou socar, o goleiro sair pra defender e socar. tal. Então, assim, era algo que, tipo assim, é muito grave que o Carabobo, um time, assim, semi-amador, sabe? É bem fraco mesmo. E ele identifique uma carência do Botafogo e consiga explorá-la, assim, durante 90 minutos, sabe? Gente, ontem era partida pro Botafogo golear. Isso é muito Pra complicado, sabe? ser, pô, dono do jogo E aí, o que eu- e classificar tranquilo. E aí o que eu faria sobre a Não sei se esse coletiva... Botafogo, né? Não, esse Botafogo não é bagulho. Esse é pra ganhar sem susto. Sim. Se tivesse ganhado sem susto, o Botafogo teria... Mas com o time que tem, Mas- tinha que ganhar tranquilo, mano. Do cara Ganhar bobo sem não tem susto. como, mano. Ó, aí, por exemplo, pra gente não... A dupla de volante continua mal. Marlon Freitas. O Marlon Freitas é bem mal. o Gregory até que ontem teve bons desarmes. Não, o Marlon mas Marlon o que tá Marlon, muito abaixo. e o Marlon era muito determinante quando o time tava bem. Ele bem, o time dá um ganho, porque que assim, quando a criação não tá acontecendo, É questão ele do tem a time bola espaçado, direta. é mais culpa do Marlon do Sim, que faz esse box to box. Ele que leva a bola da zaga. Tem a bola longa dele que é muito boa, quando ele tinha que virar pros pontas, já pra sonar o cara entrando na diagonal. E aí, ele não tá fazendo você isso. pra olhar as aspas do Renato Paiva na coletiva, ele fala o seguinte: como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipe que nos últimos 8 jogos só perdeu para o Botafogo. Essa foi a primeira resposta dele. Uma equipe que é, obviamente, organizada, tentou jogar nosso erro, tentou jogando contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente.
Aí depois nós controlamos bem o adversário. Assim, Não controlou. Não controlou, porque o Então, número de oportunidades, né? é porque assim, é descolar da realidade, né? Assim. É o tipo de coletivo que mais irrita, né? Você não Quando assumir o que técnico jogou é- mal e e assim, ganhou Tipo, e ele vambora. fala um assim, negócio que não existiu dentro E do assim, campo. fazendo justiça a é ele. tratar o torcedor de Fazendo maluco, justiça a ele. pô. É mais comum Isso, é mais comum. do que É, o técnico que manda real. Eu não tô falando dele, não. Falei Não, isso. Por é o isso que o tipo de coletivo que mais Felipe. Por isso que o irrita. Felipe Por põe isso, mais na por isso que a coletiva. torcida do Fluminense elogiava as coletivas do Mano no início. E odiava o Diniz porque vivia uma realidade paralela. Eu acho que o Mas mérito quanto também. o cara bobo, tu não pode falar isso. Quanto o cara bobo, tu não Eu pode. acho que o mérito, por exemplo, do Felipe. Fala que é esse. ganhou e Contra o vamos Córdoba, ele recuperar. falou assim: jogo horroroso, a culpa é minha. E aí, não sei se foi Errei aqui no que ele planejamento falou do da jogo. malandragem do Renato. Até pra você fazer isso, você tem que ser mais malandro. O Renato, o que o Renato faz? Ele joga pros outros. Ele fala, cara, todo mundo ganhou de 1-0 só. Se você olhar, e foi o mínimo todo mundo. Porque ele dá pro tira o Renato chegar holofote e falar, dele, entendeu? não, a Aparecidense Porque se tem vo- muitos pontos Se vai fortes. comparar Sim. a Aparecidense com o Fluminense, complica pra ele. Quando ele fala, o São Paulo ganhou do Náutico só de um gol. Também não dá pra comparar o Náutico com a Aparecidense na minha cabeça, né? Mas ele vai mais jogando pra competitivo, todo pelo mundo. menos. Fica uma coisa mais Mano, lógica, essa né? má fase do Marlon Freitas me faz pensar na função do Wendel quando ele chegar E no o Wendel Botafogo. que tá machucado, É, né? O Wendel que tá Fui machucado. ver isso ontem. O Wendel A joga o zica- Mundial? Cara, ele seria antecipado por causa da janela do Mundial, né? Ele teria Ele só esse seria. lance- podia, Esse né? lance da posição do Wendel, porque em tese, Em tese, ele é pra ser o... Vamos lá. Terceiro homem. de O meio de campo. Flamengo Mas tá- o Marlon Freitas não tá jogando nada. O Flamengo que tá fechando com o Jorginho, né? Agora é só assinar. Mandou um boneco pra lá, pra garantir, né? porque Tem, pra a ver como é que ele tá condição o Jorginho deve ficar no tal. banco hoje, né? Isso. Isso, Ele é- Mas tá o no banco. Botafogo já tá Seria- assinado. Já quando? contratou. Já contratou. Já contratou, né, Paulinho? Já contratou. É só questão de chegar no meio do ano. Seria interessante mandar alguém pra lá também, pra ver qual é a situação dele. Aí o- Ficar ouvindo só os russos falar, né? Russo é meio maluco. Léo Matos- Ele gosta de vender gato por É. Léo Matos, Olha a arquitetos. russofobia aí, cara. Pô, todo o público da Rússia... A aí, geopolítica- cara. Magnatas russos é A foda, geopolítica tá aí pra Pô, mostrar. Magnata Como é russo. que russo é Eu meio sei, mas é controverso. bom. A gente gosta do russo. Tamo junto. Não manda nada pra Tem cá, condição não. que vai dar um problema a russofobia. Fiquem tranquilos, podem ser russofóbicos. Depois do... KGB aí, borrado. depois que o Marcos Braz confundiu o nome do presidente do Zé. Puta que Medvedev, pariu. vai. Medvedev. É o Léo Matos Arquitetos, manda o superchat aqui. Marlon vai acabar virando o banco do Wendel. Aí já desmonta. Aí já desmonta o que A o nossa Botafogo tese. planejou. Eu também. acho que o Wendel, como tá jogando no Zenit, né? Nas últimas 3 temporadas ele foi artilheiro, ele meteu É o gol, 10. ele é assistente. Ele seria pra fazer a função do Almada, é o cara que tá faltando. É esse cara à frente dos volantes que vai organizar o time, que vai chegar mais perto dos atacantes, né? O Almada é mais ponto um pouquinho, mas ele encosta mais, não? Ele não centralizou no Botafogo, né? O Botafogo não tinha ninguém centralizado. Mas durante o jogo, era uma mudança de posição. Quando o Savarino jogava, o Savarino vinha pra armar. Às vezes, o Almada tava armando, o Savarino tava pela ponta. Não é um jogador igual. Assim, teria que trazer o outro cara. O Almada é um outro jogador. Até porque o Almada nem era um cara de tantas assistências. Às vezes, mas você ia ver... Pré-assistência. Ele era o cara que organizava tudo pra botar no Savarino ia lá, pipava alguém. Mas, na conjuntura que o Textor contratou, dos que estão chegando, e me parece que os nomes eram já contratados, é o Wendel e o Ponta desde Corinthians, do Wesley. Que é um jogador pra driblador, né? O que a gente viu do Wesley aqui é um jogador com muita facilidade no 1 contra 1, mas não é um jogador finalizador. E a gente tá vendo o Botafogo sofrendo com esses... O Matheus Martins é o que, teoricamente, tem mais essa característica que também não tá fazendo. O Arthur é o que tem mais características de fazer gol e não E consegue. não tá fazendo né? também. Mas assim, o Wendel eu acho que chegaria pra botar ele na frente dos volantes e ele, porra, Organizar chegar o batendo jogo. gol, organizar Não, as se botar ele assistências. como segundo homem, de característica de 10 é só o Savarino, pô. É. E mesmo assim, E mesmo tu assim- perde ele na ponta, que é Mesmo assim, melhor, não né? é tão 10 assim. E tem o Santi também, que a gente não Isso sabe aí a foi posição isso aí, dele. Marlon e Gregory, o Wendel e aí Savarino lá na esquerda. Exato. E o Arthur na direita. Na direita. E aí acaba dividindo a responsabilidade da criação também, né? Sim. É importante. Agora, em relação ao futuro do Botafogo, é algo assim que a gente tem que analisar, porque se você comparar com os outros anos, era sempre a perspectiva de melhora no segundo semestre, independentemente do projeto, seja com o Castro, seja com o erro lá do Thiago Nunes e a entrada do Arthur Jorge, que você tinha uma Eagle injetando dinheiro e tudo mais. Mas E agora... Ou não? Agora o Botafogo, beleza, anunciou a contratação do Wendel, aquela transação do Luiz Henrique e tudo mais, beleza. Só que agora a Eagle vive uma crise. Vive uma crise. Até de ser vendida, né? Como será essa iniciativa do Botafogo no mercado de transferências? Porque tá todo mundo pensando assim, não, se tiver tudo indo pro brejo, o Texas vai chegar e vai colocar 3, 4 jogadores. Se não molhar com dinheiro, se não vier forte, vai ser a primeira vez que a torcida vai ficar em crise com o Textor. Porque tá todo mundo esperando nessa janela e que eu acho Uma que não vai resposta. resolver, tá? Vai melhorar. Porque óbvio que melhora, não é uma contratação. Só que até as últimas 2 temporadas melhorava, tava jogando no nível 6,5, você melhora, vai pro 8,5 e vai brigar por título. Agora Hoje o tá Botafogo nível- tá 4. E mesmo com aí o vai melhorar Castro pro nível e 6, com vai o brigar pro Arthur, G4.
Com o Castro, com o Arthur, quando esses jogadores chegaram, já tinha um time também. Sim. Gente, e É o que assim, eu falei, tá no nível A do 6. Castro era até mais fraco. Exato. E aí deu um salto de qualidade também. Mas mesmo assim já tinha um time. O Castro inicia o brasileiro, ele leva uma porrada pro Corinthians, mas tanto que o melhor primeiro turno do Botafogo é 2023. Eu né? acho que o que o Phil tá falando é o que vai acontecer do Botafogo pro futuro. O Lyon vai precisar do John Textor ali todos os dias. Porque o Lyon tá passando agora pela questão da Ligue 1 lá, querendo tirar ele da liga, querendo transfer ban e o também cacete tem o negócio da UEFA em da relação UEFA, exato, pra não competições participar de europeias. competições europeias. E aí, vamos Quem lá. quer ir por Lyon sem participar de competições europeias? A partir de maio, em tese, o Textor vai ter que ficar focado no Lyon pra resolver essa Eu situação do bato Lyon. essa tecla. Como se já E não aí tivesse. o É que não Botafogo tem- vai estar em crise. O Botafogo vai estar em busca de contratação, E não é Super só Mundial. dinheiro. Não é Não só é só dinheiro. É presença. Vou falar. Eu não entendo que o Texas não coloca um big executivo aqui, mano. Eu vou misturar isso porque assim, Mas aí, é nível Brasil que Ele vai interessa. abraçar o mundo Também pra terra. acho. Também Mas acho. é porque ele é muito centralizador, ele gosta de botar o nome pra ele é o cara. Mas não deve ter um executivo no Lyon? Deve ter. Mas ele não quer que ver. tenha o destaque, ele quer ele o destaque, né? Imagina, Ele gosta Alguém aqui que no Brasil. imagina tem que Parece que é quase um brinco. Ele vai né? mandar, É. mas alguém que tava aqui, mesmo que essa pessoa tenha que... Olha, as decisões... Pode ser um cara big que vai não decisions- aparecer. Pode ser um cara no perfil. Não no perfil de igual, tá? Era uma Azul, mas, pelo menos. Não, Um no perfil que eu digo do Angione, mas não no Sim. sentido de se contratar um Angione, Sim. tá? É de não gosta de aparecer, não gosta de dar entrevista. É nesse sentido. Porque, Agora, Porque, mas porque alguém que seja pra não de ofuscar com mercado. ele. Exato, pra De não mercado. ofuscar Por ele. exemplo, um pica desse que eu acho que o Botafogo precisaria, ele divide o holofote. E aí, não quer. Exato, Não, é pelo isso. menos como era lá o Pedro Martins, tava lá no passado. Mas aí os caras não estão aceitando mais ser essa pessoa. Que aceita Porque tudo que o Textor não- fala. não tem poder de O Martins decisão. saiu por Pro conta Pedro disso. Martins sair pra Ele ir foi pro pro Santos, campeão, cara, né? campeão, Foi pro Santos. pro Santos que sobe da Série B pra Série A, O Textor algo não- tem. Agora, É, se tem que passar não, por se cima, não trouxer, cara. vai ser assim. Mas é muito complicado. Porque Botafogo é a SAF que deu certo no Brasil. Assim, sim, ganhou, né? É, só claro, a gente tem muitas Resultados. dúvidas, Tirou- muito tirou questionamento, o time mas deu do certo. limbo, É, resultado. Agora, a gente tá falando, e isso vai. Vou falar direto do Fluminense, que eu vivo ali mais, mas isso vai influenciar mais gente também. Um ano de onde o Fluminense quer passar uma SAF. E a torcida do Fluminense, por causa do ano passado, que foi muito mal, do Botafogo bem, todo mundo quer SAF, desesperado, porque SAF é um milagre. Se acontece do Texto dar uma cagada nessa janela e falar, não quero esse ano, isso influencia até no Fluminense vender a SAF dele, tá? Pra passar pro torcedor. Porque a torcida vai começar a falar, calma aí, não é dinheiro fácil o tempo inteiro assim? É, não? mas é bom porque, assim, pra é uma coisa que a gente falava pra aqui no Charla há um questionar, tempão. é. Gente, quer decidir por SAF, ok. Porra, Mas é é a permanente. extinção ou a ressurreição, ok. exato. Mas pensa, alguém vai comprar o seu clube. Você vai passar a dono. não ter mais... Não é mais um dirigente que você faz pressão e ele vai embora. Não, ele é um dono. É o preço que se É paga. um dono. Aconteceu no Vasco. O Pedrinho lá, eles gostando ou não, Gato. o Pedrinho teve que fazer uma questão jurídica. Senão, o Vasco podia muito bem acontecer o quê? A questão jurídica que não aconteceu em lugar nenhum no Não mundo. é nem no mundo. O Vasco aconteceria o quê? Até onde a gente tinha informação, não era nem possível essa questão jurídica. Mas conseguiram. Porque assim, se a 777 fale com o Vasco dentro do espólio dele, é Entra uma na merda. massa falida e- Puta, não faz nada, engessado. Então é muito Não gasta complicado. dinheiro, não não gasta, não contrata. Então você tem que pensar muito bem nisso. Ah, vamos apoiar aqui pra virar SAF. Quem é esse? Eu acho que o Botafogo é a melhor SAF mesmo. É. E ainda Eu acho tem melhor do que dúvidas. o Pedrinho do É, não, Cruzeiro, sem que o dúvida. torcedor. Sem dúvida, Às sem vezes, dúvida. se você sofre, às vezes, com um dirigente torcedor, que você pode trocar, imagina o dono torcedor. Eu acho que a do Botafogo Você pode jogar rivaliza no- com a do Agora, Bahia. Eu fiquei na dúvida, porque assim, eu prefiro um perfil, eu tenho muito medo do perfil torcedor. É porque passou não, né? Agora. O perfil torcedor contrata o Dudu pra Mas eu. É. Mas eu Depois sei. vai embora. dispensa, Depois foi Mas, dividir, eu, ó. Dispensa e mas paga o uma multa Pedrinho de não tem chance de virar pra janela e falar: não, esse ano não vou focar no boto do Cruzeiro, não. Pedrinho Só você não vai tem chance. interditar ele. O Texas tem essa chance. Tem. E essa é a negócio. dúvida. É big E business. essa é aqui, ó. E aí eu trago a discussão pra um outro ponto, porque assim, a gente todo mundo já sabe a opinião de cada um sobre o trabalho do Renato Paiva. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes. Agora, você acha que o trabalho, independentemente de você considerar o Renato Paiva o técnico ideal pro Botafogo ou não, você acha que esse trabalho, nessas condições, elenco, com desfalques, com esse distanciamento do texto, tem chance de dar certo É isso? fadado ao fracasso, pô. Então, eu acho assim... Mas não é reduzido? É reduzido. Eu só não vou dizer que não vai dar certo, porque é futebol. Se fosse vôlei, basquete, handebol, esportes mais Fórmula 1, esportes mais estatísticos que dependem, assim, são... Eu acho que, assim, só que futebol... Cara, a bola começa a entrar, mesmo errado, as coisas andam. Ele traz 2 caras de Blome, mesmo que não sejam jogadores bilionários, não tem, mas traz 2 caras ali. Traga outro Savarino e outro Grego. Vai, não Mas precisa será ser que ele vai milionário. chegar lá até essa janela? Não, o que eu digo Não, digo o Renato Não, não, ah, tá. Não, é porque assim, o trabalho do Renato... Eu acho que o Texas vai segurar ele até o Mundial. Vai. Ele só eu cairia tenho- se ele eu rodasse a tenho- Libertadores, eu Até acho. porque não foi fácil arrumar ele, né? Exatamente. Gente, o Cantarelli trouxe um ponto na última charla de quinta, que é assim, você imagina
o Mancini nessa situação. Sim. Ele não ia se Rafa colocar. Benítez. Não ia se colocar, por isso que não vieram. Mas não vieram por Então, causa os disso. caras Eles não viram o mandam- elenco e saíram. Não, e- Essa janela é complicada, É cara. por isso que você não vai ver, por exemplo, um Arthur Jorge, no caso, essa prateleira do Arthur Jorge atual, né? Num trabalho como esse. Você não vai ver um Jesus num trabalho como esse. Você não vai Arthur ver que um Abel ganhou. Ferreira num trabalho como esse. Você não vai ver os técnicos de... Você não vai ver o Rogério Ceni num trabalho como esse. Não vai ver. Ó, porque assim, você Não vai ver. citou bem o Arthur. O Arthur era um dinheiro, sei o que lá, muito dinheiro. Mano, dinheiro, ok. O Abel, o Palmeiras, já teve a sede de dinheiro pra caralho. E acho que por que o Abel segura projeto ele? Mas ele, lá. mas ele Porque assinou um pré-contrato Sim, também com o e depois salário. ganhou a corda. Por quê? Mas o Abel, ele enxerga parceria, enxerga um trabalho sólido, Ganha 3 milha, respaldo, exatamente. Né? Mas acho que dinheiro não seria problema pro Arthur. Se o Arthur fizesse uma proposta pro Texto, eu acho que o Texto pagaria. Só que assim... Ganhou os 2 títulos mais importantes. Vocês lembram como... Acho que o Arthur nem quis fazer isso. Vocês lembram das Não, notícias? bota- Vocês lembram das notícias quando surge a proposta, o interesse do Esqueci. É Emirados, né? Não é Al-Rayyan. Arábia. É Al-Rayyan. Emirados. né? Arranha. Surgiu a proposta, o que falavam na imprensa alvinegra, vamos dizer assim. Botafogo não queria pagar o que o Arthur pediu. Por quê? Porque o Textor já considerava que a bonificação pelo título da Libertadores Já do era o Brasileiro suficiente. já era o suficiente. Mesmo pensamento do Landim em relação ao Dorival, segundo eles dizem. E a gente sabe que no futebol não funciona dessa forma. Pelo menos, eu não sei como é que funciona essa questão de premiação no futebol europeu e tudo mais. Mas no Brasil não funciona dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. Os jogadores do Flamengo foram campeões da Copa do Brasil ano passado. Os jogadores ganharam o bicho por terem O sido, próprio Felipe, né? por terem sido campeões da Copa do Brasil ano passado. Não ganharam? Sim. O Gerson todo mundo renovando, Gerson né? tinha contrato até 2027. Renovou. Pedro Tá aí, renovar. em processo de renovar. Arrascaeta. O Arrascaeta tá em processo de renovar. Então, assim, é normal, sempre foi assim no futebol brasileiro. Ele chega aqui, a primeira coisa que acontece, ele tem ruído com o empresário. O Textor. O Textor, ele tem ruído com o empresário. E aí, na hora de renovar com o treinador, o cara que vai chegar, ele pensa assim, porra, eles não renovaram, eles não aumentaram o salário do cara que foi campeão brasileiro da Libertadores, algo que só aconteceu 3 vezes na história. O Santos do Pelé, o Flamengo do Jesus e ele. Porra, será que eu vou ser valorizado aqui a tal ponto? Não, questão nem... Mas a galera diz que o Castro chegou perto, porque a diferença seria de $500 mil. Em um outro momento do projeto. Era pra ganhar o título, né? No momento do projeto... Meio do ano. No momento do projeto que não tinha crise no Lyon. Já tinha Lyon? Que na época era Crystal Palace, né? Era só Crystal Palace. Ele é era um só dos Crystal sócios, Palace. não é dono, né? Não tinha nem Lyon ainda, eu tinha, acho. não tinha. Ou se tinha Lyon, era no início. Não tinha, era o Era o Molenbeek, Molenbeek lá Molenbeek. e Então, era no início do Lyon, Sim, talvez, sim. né? Porque eu lembro que teve negócio da venda do Jefinho, Isso. que já era pro Lyon. Então, assim, é uma incerteza Tem muito isso também. grande pra todos os profissionais que chegam no Botafogo. Qual é o recado que o Botafogo passa, por exemplo? Existe essa dificuldade de quem sai, né? Qual é o recado que o Botafogo passa quando a gente esteve com ele aqui e tal? Quando acaba o contrato do Marçal, ele é... Não continua, né? não continua, né? É Nem descontinuado. É descontinuado e volta meses tinha moral com a depois. torcida. Meses Moral. depois, em nome de uma liderança de vestiário, talvez. Porque assim, ou pra ser um zagueiro, de repente de outra posição. A gente já comentou isso Não, 2 semana jogadores que passada. saíram vieram aqui Por falar que o sobre a Adrielson situação não deles, né? continuou? Tá jogando no Lyon? E não estendeu o contrato. Por exemplo. Acho que visivelmente ele seria muito mais útil aqui, que ele chegou e jogou, ajudou. É, a gente Tem falou sobre os Palmeiras reservas que importante. saíram. A minha dúvida é que, assim, é o que a gente discutiu sobre o Pedrinho. Não tem essa paixão de torcedor no Texas, isso é óbvio. Mas tem um Quando- distanciamento Quando também ele que não é olha muito esse bom. time brigando na 14ª posição, por exemplo, 13ª, segunda, que seja, será que ele vai querer investir nessa janela? Porque não vai trazer título pra ele, talvez. Será que ele vai querer investir? Mas ele Ele vai fala, dar uma entendeu? resposta pra torcida. Ou investir pra sair dali, ele né? precisa. Não Porra, precisa. Por que ele atualmente, precisa? Mas precisa? Mas pra Mesmo quê? com a Libertadores Ah, não, brasileira. não é nesse Por quê? Não é nesse ponto que a torcida... Ele precisa pra torcida. A torcida vai ficar Mas puta. ele- Mas o que altera a vida dele, a torcida Não fica altera. puta. Não, porra nenhuma. Exato, Ainda mais que ele vai precisa. ficar intocado na França cada vez mais. E aí, ano que vem, ele pensa, ano que vem eu vou investir de novo no Botafogo. O Mas eu vou dono, segurar uma O janela. dono pode fazer isso, exatamente. É uma das coisas que ele Por pode isso que fazer. agora, quando você falou, eu concordei com você. No meio do caminho, como torcedor, eu pensei, não, eu prefiro um maluco igual a mim lá, com dinheiro, porque eu sei que isso não vai existir na cabeça Mas, por exemplo, dele, ele botou entendeu? 500 pau, né? Nessa assim. Deu em nada. Mas você não acha que por acaso... Não, mas aí nessa, pau que- 500 pouco não deu em nada. Aí nessa janela ele vai botar de novo, você tá vendo que a chance de ganhar o título tá muito Não, pequena. mas aí vai, ele Será é- que ele não segura pra próxima? Mas aí, Fio, vamos lá, ele assume que errou, demite o Renato Paiva, começa com o Castro volta. Voltou o Castro, que é o que a Tá no torcida tá mercado, pedindo. né? Tá no mercado. Volta o Castro
E aí ele fala assim, irmão, errei em tudo que eu planejei no ano, esse ano acabou, o Castro vai começar a montar um novo elenco pro ano que vem Esse e não é tal. o texto, gente. Que isso? Não, mas eu acho que ele pode dar uma resposta só com o técnico ao invés de contratar todo mundo. E aí seguir as duas linhas, sabe? Não vou trazer ninguém, mas vou trazer um técnico que todo mundo gosta. Vou falar que ano que vem eu volto a a gente tá investir. falando do cara que entregou a medalha pra torcida e desmereceu os títulos no começo do ano, gente. Não, O e, técnico, né? e tem que falar, a coletiva do Renato Paiva, ele bota lá os troféus e fala assim, vocês estão reclamando do quê, basicamente, pra torcida? Essa gente. coletiva é Esse cara inacreditável. não tá preocupado com isso. Não tá preocupado. É o que ele ele quer tá esfregar na cara do torcedor. que ele Eu tá- que te dei isso aí. Eu acho que quer esse esfregar. movimento que o torcedor Sim. do Botafogo tinha que cobrar do Textor seria um movimento de fato de alguém que tá construindo algo consolidado. Que não vai ficar dependendo de roupantes do milionário de botar dinheiro, não. Por exemplo. É um executivo pica. A gente não bancava aqui. Planejamento de futebol, A gente não enchia planejamento a de boca, o futebol. Botafogo é o melhor. O que a gente falava que em 2020 Scout do Brasil. Não era só scout, era o melhor planejamento, Ah, né? sim. Porque tinha um scout foda, trouxe o cara do Galo do scout. foda. A parte física foda, mexeu no campinho por estratégia. O gramado, trouxe, porque manutenção é melhor, e de estratégia também de jogo, estilo de jogo. Quando foram fazer o campo, fizeram o melhor campo da cidade do Brasil. Trouxeram a Americana, tem um executivo português que toma conta disso. E o técnico montou essa estrutura. E aí agora. E por que não tem uma estrutura no futebol pra planejar os jogadores, Que o ele ano? continua dando a última decisão, a última palavra, mas que tem alguém pensando nas coisas do Botafogo e chega lá, pô, boys, tem essa situação aqui, beleza? E ele vai continuar mandando. Só que não. É loucura, não tem Pô, jeito. ele tá lá em Miami, louco com o Lyon, e ao mesmo tempo o Botafogo em chamas, e aí as coisas estão acontecendo aqui, e aí ele, como é que eu vou resolver? Eu vou ver, tá. Pô, aí é uma loucura, cara. Ó, tem um superchat aqui do 10 Eres. 10 Eres? 10 Eres. Mandou É, uma 10, galera, mandou né? 10 reais. Olha Um aí. de molequinho, né? O maior problema é essa má gestão do Textor. A torcida compra o que a grande mídia fala de maneira irresponsável. Isso pressiona mais a equipe, que inclusive foi pouco ou nada reforçada nessa janela. Até que não foi pouco no Não, pouco não foi, pro foi Botafogo. mal reforçado. Infelizmente o torcedor. Não, é o que ele foi quis dizer. gasto É, o que ele quis dizer. Por exemplo, a zaga, Não agregou. a zaga toda que chegou agora. Não chegou agregou. ontem. É. Tem Aí vamos lá, quantidade. Juan Cruz. Aí tem Mastriani. Aí tem Santi, Natan Fernandes, Elia Santi, Manuel. Elia Manuel. Gente pra caralho, mano. Agora voltou o Marçal, né? Então- Gente pra caralho que chegou. E tem um negócio que o... O problema é o Tem o nível Enio de quem Enio. chegou. Tem um negócio que o nosso amigo Pedro Depp fala sempre lá na live do Setor Visitante, que ele fala assim, cara, ganhar o título e tudo mais é a consequência de um trabalho e a expectativa, qual era? A expectativa era de um Botafogo protagonista. É um Botafogo que, O Botafogo esteja... mais disputando fraco todos os- nos nem que seja últimos 10 campeão, anos. mas que dispute Não é a os frase do títulos. Botafogo mais fraco nos últimos 10 anos? Dos Isso, próximos era 10 anos? Esse é o Botafogo. Então, assim, Esse é o quando- pior Botafogo. quem jogou a dos expectativa próximos. foi o dono. Quando a gente Eu analisa... falava que calma, gente, é assim. Não existe no futebol, gente. É loucura. Quando a gente Olha, analisa, por exemplo, o futuro do Botafogo, A Deus pertence. Não, o Tex, nesse incerteza momento, é o total. Tex. Ao Deus pertence. incerteza total. Porque, assim, por exemplo, essa história de abrir mão de título foi em relação à Supercopa e à Recopa, né? Isso. Cara, eu acho um absurdo você abrir mão disso. Isso é caráter de time vencedor. O Botafogo parece... Futebol é você simples, ganha a você Libertadores não do pode abrir Brasileiro, mão de título, você continua ganhando. Isso é uma É, cara. postura de Não, vencer. e é a melhor coisa que o Flamengo tem nos últimos anos é essa postura de querer vencer todas as finais, todos os Não, títulos. sem conseguir. O Dorival- Às vezes eu não sei o que eu consegue. falo. Amanhã, A gente- cara. a gente discorda que não deveria demitir o Dorival. Mas o Flamengo demitiu o Dorival buscando no ano seguinte manter os mesmos títulos. acabou que porque não achou nada. que não ia ganhar nada com ele. Mas então. E acabou não ganhando mas nada. você entende que assim, é um time incomodado com eu acho que a o grande derrota? erro da diretoria foi esse. Mas assim, acabou que não ganhando nada. E aí eu acho que o... Mas isso aí foi por essa coisa de o que achar se que mais- vou trazer alguém maior Mano, do Dorival. o que É tem- o São Paulo lá, tricampeão. Sim. Você achava que o São Paulo ia ficar anos sem ganhar nada? A gente achava que Tá tava tudo soberbou, encaminhado. soberbou, pô. São Paulo soberbou. Não dá pra abrir mão de título. Futebol, ainda mais futebol brasileiro, que tem 12 times mano. grandes ali e outros times que ainda voltam e meio dão trabalho. Não dá pra você abrir mão de O título. mais pô. Eu difícil acho no que o Brasil é Bo- você ter uma cultura vencedora no clube. Aí você é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro e você desfaz dessa cultura. No Isso ano aí é seguinte, uma mano. pegada, é uma Tem que manutenção. manter. Ó, vocês mesmo lembram? que não ganhe nada E no é de ano seguinte, mas você é de um disputou. jogo só, ou dois é pra isso mesmo. Vocês lembram do pênalti do Pato, Corinthians e Grêmio? Sim. Copa do Brasil? Soberbou. Copa do Hoje Brasil. via no momento de porra, no campeão Cavadinho do mundo. no meio. Como é que era, meu irmão, a torcida em relação a isso? Meu irmão, ficou louco. Não, jogadores. Jogadores alucinados. Tem história de bastidor que o goleiro que agora tá no Bahia, Danilo. o Danilo queria bater. É, Ele falou assim- assim, mano, eu tô na correria, eu sou base ainda, esse prêmio sempre fica pra Eu mim. acho que o Fábio Santos conta essa história aqui. Então, assim... O Chico também já contou. Eu acho que faltou isso não por parte dos jogadores, tá? Faltou isso por parte do Eu clube acho que como não um todo. só o texto soberbou, a torcida soberbou. A torcida também. comprou. Porque A torcida comprou. Porque A achou torcida normal isso comprou. mesmo. Agora vai isso mesmo. Agora quando eles quiserem, não é assim. Futebol, mano, o Muricy já falou isso, é perfeito. A bola pune. Tem que fazer esse papo de que dá pra abrir mão no semestre. Dá.
Dá, como o Flamengo já Não fez. é abrir mão, o Palmeiras fez. É você errar no primeiro semestre. Internamente não é da prioridade. Cara, quando a gente Você criticava forma a o postura time. no Carioca no início do ano, o pessoal chamava a gente de anti, porque, pô. cara, Tá torcendo Mas contra. é a internet, cara. Não adianta. E o próprio Botafoguense, se tiver um Botafoguense hoje questionando o Textor em alguma coisa, pô, como é que você questiona isso? Você merece o Botafogo aí fala um jogador ruim do Botafogo. Sim. Cara, a torcida hoje na internet é isso o tempo inteiro, entendeu? Não, mas eu vou falar dos que a gente conhece, né? Parceiro. Eu lembro o Certezas desqualificando. É isso mesmo. Tem que, assim, Bora, e agora isso tá muito mesmo. puto. Vambora. E Mas agora tá puto com o Paiva. tá puto com o Tá pai. concentrando a raiva no Paiva. Eu até entendo tá puto com o Paiva. Não vou sair falando, não pode ficar puto com o Paiva. Mas que porra. Mas teve faixa pontue- na torcida do Botafogo esse ano falando. Bora, certezas? Não, falando do Textor. Falando do Textor. Teve faixa já. Imagina Tanto que ele certeza. mandou tirar. Eu não sei se vocês lembram disso. Certezas? Não. O Textor manda tirar a faixa. É, eu lembro desse momento. Mas assim, você critica o Paiva, porque eu não quero o Paiva. Mas lembre, também, porra, texto. Caralho, cobre o texto, porque o planejamento foi tudo muito O errado. Renan Barroso tá falando assim, a torcida não comprou, estão falando merda. Cara, você... Você pode não ter comprado. Mano, qualquer mas a gente crítica- já viu aqui no qualquer chat. crítica era- 100% pode não Não, ter mas, comprado. mas hoje em dia já deu uma melhorada. Não, Tá hoje bom. em dia já soltaram Tô a mão. dizendo que a gente tá aqui no ar desde janeiro. Isso. E aí a gente sabe. E a o que gente tá tomou falando. porrada. Exatamente. Aí- Você pode não ter abraçado, mas ouvimos muito O aqui no nosso- chat. Sai daí, seu amante, é isso O mesmo. nosso amigo que tá... O cara já comprou, pô. O Mas nosso tá aqui, amigo comprou, ele não tá aqui agora. O Pô, nosso amigo a gente, comprou, a gente pô. cobrava a questão do A Botafogo única não ter... coerência do Cândido é que, pelo menos, ele não pede a cabeça do texto, do técnico, técnico. sim. Porque se ele comprou essa ideia. Tem que é dar isso que eu tempo acho pro cara torcedor. agora. Sim. Tem torcedor que comprou a ideia, mas quer a cabeça do treinador. E as coisas não batem. Independente se você acha que o treinador é capaz ou não. Porque você pega um trabalho desse, você vai pegar lá atrás dos outros. Você vai ter mais dificuldade, é lógico. Não, e a gente cobrava e a frase mais dita era... Peraí, atual campeão brasileiro da Libertadores. Você acha que você não tô tem problema? cagando. Você não acha que você tem problema maior pra cuidar? E aí é muito maluco. Eu fico falando que é perfil de torcida. Aí não tem nada, não é melhor, é só perfil de torcida, assim. A torcida do Fluminense tava no 8ª rodada do Carioca xingando o Mário de tudo quanto é nome, pô. Sim. E Desesperado. queria o título da Recopa de qualquer jeito. né? Era, assim, era o desespero. Falando sobre o Fluminense traçando esse paralelo com o Botafogo. Algum risco das coisas continuarem desandando e o Botafogo ter um ano parecido com o do Fluminense do ano passado? Rebaixamento, acho que não. Cara, de ficar lá na. Eu na acho que zona, risco acho que sempre tem. Cara, né? eu não sei, ser eliminado da fase de grupos é uma pancada muito forte. Forte. Coisa que o Fluminense não foi. Mas aí tem uma vantagem. A Fluminense não Fluminense foi. foi nas quartas. Mas aí tem uma vantagem, que pode crescer na Sul-Americana. E ser um... Não, jogando o futebol que jogou ontem, enfrentando os Estudiantes. Mesmo em casa. O problema mesmo do em casa, Então, mas pô. é que o Botafogo do Renato Paiva tem 5 jogos em casa, Deve são voltar 4 uma vitórias e galera. um empate. É. O Botafogo do Renato, tudo bem que são Meio adversários... que são 2 vitórias no final do jogo também, né? Então assim, mas são 4 vitórias e um empate. O Renato Paiva não perdeu O no Engenhão ainda. retrospecto dele é acho bom, que né? deve Mas são voltar a 2 times galera mais aí, fortes que ele vai pegar Sim. agora, né? Mas é aquela questão de. A questão... o abafa, Vai né? pegar o Inter no brasileiro. Não, a questão vai ser o ambiente, mano. O Inter tá no momento mais. Aqui- Levou de Mas 4 esse vai ser mas muito quer se mais provar, né? sintético É lá? do que o ambiente, Não, porque a torcida não já- tá indo. A oportunidade também de dar um. Por exemplo, a questão muito... Acho que a torcida até vai comprar esse barulho contra o Estudiantes. Tem que Tem que comprar. comprar, porque- não, o tem que que eu tô lotar falando- o estádio. Tem Não, que tem, comprar. acho que vai. Isso é O que outra eu falei coisa, é que tem que lotar. esses 5 jogos não foi o ambiente, que o estádio não tava cheio. Foi mais o sintético, Mas- acho. mas- O não, estádio, tem questão de conhecer. valor, Não, porque eu tô Tem que falando do comprar ambiente ideia. não é Mas tem positivo, questão não. de valor no Engenhão? Tem questão de valor? Tava carinho. Tá muito tava caro. carinho. Não sei como é que vai ser agora, mas tava carinho. Mas, mano, Sim, sim. tem que Botafogo, abraçar. mano. Tem que abraçar em algum momento no ano. Por exemplo, não tô falando de questão do ambiente de forma Campeão, pô, atual campeão. de ser positivo, não. Tô falando assim, com 20 minutos do segundo tempo contra o cara bobo, tava todo mundo, meu irmão, Mesmo ganhando. Sim. dando cueca pela cabeça. Eu Bom, falo, cara, loucura. Tem que entender o nível do jogo. E entender que, assim, ali, e principalmente agora, é vencer pra se classificar. Santi Rodrigues tem chance de voltar no Botafogo contra o Inter. Trio ainda não retorna. Sem jogar pelo Botafogo desde a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 12 de abril, quando sofreu um trauma na panturrilha, Santiago Rodrigues tem possibilidade de voltar domingo diante do Internacional no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o canal do TF, se o meia treinar com os companheiros nessa quinta, terá chances gigantescas de ser relacionado. Santi Rodrigues está realizando um trabalho especial para melhorar a forma física. Ele foi um dos principais reforços do Botafogo na primeira janela de transferências de 2025. Por outro lado, Alexandre Barbosa, Savarino e Matheus Martins ainda não retornaram. De acordo com o canal do TF, se houver melhora substancial, eles podem...
eles talvez voltem quarta contra o Estudiantes pela Libertadores, o que ainda é incerto. Pelo que eu sei, o Barbosa estava sendo projetado que ele voltasse no Mundial. Se aí realmente tiver melhora substancial, e aí tem que ser muito substancial, ele pode voltar aí agora contra o Estudiantes, né, nos próximos jogos aí, daqui a uma semana mais ou menos. Acho que tem que ser uma melhora muito gigantesca para isso rolar. Estavam cogitando que ele voltasse pro Mundial, né? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, tá? Botafogo vai enfrentar o Internacional no final de semana e tem esse tempo aí de treino, né? Porque, pô, você tem, bem que Venezuela é uma viagem bem longa, mas você tem quarta, quinta, sexta, sábado para treinar o jogo domingo. E é um jogo duríssimo contra o Inter e o Botafogo tem que tentar emplacar uma sequência de vitórias, coisa que é dificílimo com o Renato Paiva. Vai ser no Newton Santos o jogo, porém o Inter é uma carne de pescoço e o Botafogo não demonstra nenhum tipo de evolução no trabalho do Renato Paiva. Não sei o que esperar desse jogo. Tomara que me surpreenda de novo o Botafogo e a gente consiga uma vitória, porque estamos na parte de baixo, do meio para baixo da tabela, e é uma posição que não é o Botafogo ficar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo o link do canal Reserva 2.0, link do Instagram do canal, link do canal de React de torcedores, tá? E o link da Fresa Corretora de Seguros, tá? Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!